Alô, gente, boa tarde. Me agradecer o convite para a possibilidade de apresentar aqui esse trabalho com vocês, que é parte de um percurso aí de investigação. Enfim, vou já iniciar aqui a apresentação, porque teremos outra oportunidade para seguir na conversa, né? Esse trabalho, ele faz parte, né, de um projeto que eu venho desenvolvendo no âmbito da LAVITS, relacionado à prática de grupos tecnoativistas, e eu venho atuando numa dupla dimensão, né, procurando articular uma reflexão sobre as formas de produção de conhecimento em relação às novas formas de exercício do poder, tomando sempre como eixo aí de reflexão os efeitos da mediação técnica sobre a vida social, com especial ênfase sobre as dinâmicas de abertura, questões de acesso à informação, produção colaborativa, versus questões relacionadas ao controle, então práticas de captura, gestão e governo. Esse trabalho ele tem um caráter experimental e, do ponto de vista metodológico, ele se caracteriza como uma pesquisação que envolve relação de colaboração entre universidade e atores extra-acadêmicos. Também, eu considero, um experimento de uma pesquisa incitatória ou performática, na medida em que ela se baseia na criação de protótipos e na criação de novas relações sociais e objetos, que provocam ou colocam em movimento as próprias questões que nós estamos investigando. A minha ideia não é dar visibilidade para os modos de... não é dar visibilidade para os modos de ação e organização de coletivos tecnoativistas, pois eu acredito que isso implicaria no aumento da sua vulnerabilidade. Ao contrário, nesse percurso, o que eu destaco são aqueles elementos que aprendi com eles ou que me inspiram a pensar nos problemas que temos em outras esferas da vida tecnicamente mediada, das questões que estamos aqui analisando. O próprio percurso de investigação procura mimetizar, em alguma medida, o modus operandi desses coletivos. É nesse sentido que posso dizer que procuramos realizar uma pesquisa que é implicada e solidária na produção de um conhecimento situado, para usar os termos aqui da Donna Haraway. A ação prática aí nesse projeto envolve, portanto, a criação de um servidor web, obviamente não é esse, que possa funcionar como um servidor que siga alguns requisitos mínimos, ou adequados, de segurança e que possam promover a liberdade de comunicação, segurança e autonomia organizacional dos grupos usuários. E, ao fazer isso, isso mobiliza um conjunto de questões. Como regular os efeitos da mediação técnica em termos da abertura e fechamento dessas informações? Quais são os desafios teóricos e práticos para engendrar práticas, ou modos de colaboração? Quais são as formas de articulação de normas e princípios sociais, as formas de inscrição disso nos aparatos materiais de comunicação digital? E, por fim, como tornar visível, tangível ou ainda perceptível, aquilo que é de uma ordem muito sutil. E, ao fazer isso, a gente tem procurado, então, refletir sobre essas questões, na realização desse percurso. Então, para fazer isso, assim, algumas ações que fazem parte desse percurso, que eu estou dizendo que procura mimetizar um pouco a prática dos grupos, a gente criou estamos trabalhando uma documentação pública numa plataforma que é a Wikiversity, que é uma plataforma relacionada à comunidade Wikipedia, em que qualquer pessoa pode se cadastrar. Tem um outro site que faz o chamado para participação na construção de uma espécie de a gente batizou de PIA, que é o Protocolo Investigativista, que é, enfim, a maneira como a gente vai constituindo os acordos relacionados aí à feitura desse trabalho. Nesse percurso, o que tem, de alguma maneira, parecido para mim como questões aí para pensar em outros âmbitos, sobretudo numa relação com os estudos sociais da ciência e tecnologia, numa primeira dimensão, tomar, então, esses tecnoativistas como comunidade de afetados. Por quê? Me parece que esses grupos eles são mais sensíveis às especificidades sociotécnicas dos dispositivos de comunicação, características que são muito invisíveis à maioria dos usuários, e também são mais sensíveis aos efeitos dos poderes dominantes.
Quer dizer, sua atuação crítica numa zona fronteiriça do avanço tecnopolítico e do capitalismo informacional torna-os mais sensíveis a perceberem as mutações e problemas em curso. Nesse sentido, eu tenho tentado observá-los como antenas de antecipação da sociedade por vir. Tá? Que, enfim, acho que um pouco uma relação aí que nos coloca em diálogo com o conceito, né, de comunidades afetadas muito presentes, enfim, em outros estudos no campo da ciência. E também tomando os ativistas aí como cientistas amadores, né, no sentido de que eles estão produzindo conhecimento altamente relevante que muitas vezes vão entrar em confronto com expertises constituídas. Né? Então, poderíamos chamá-los de cientistas amadores, experts em experiência, produtores de contra-expertise e de formas alternativas de conhecimento e de organização social. E aí também um diálogo que eu faço mais diretamente com o autor, que é o Antônio Lafuente. Ao mesmo tempo, eles estão me provocando a pensar também, dentro dos conflitos que estão colocados aí em suas práticas, tecnologias de pertencimento. Em nosso atual contexto, é importante a gente se aproximar daqueles que, de alguma maneira, estão tentando desenvolver formas alternativas de existência, com o intuito de ampliar o nosso repertório de respostas para a pergunta, né? Como podemos viver juntos? Que não é uma pergunta fácil de responder atualmente nesse cenário, não é? Por isso, né, eu acho que é possível a gente observar, né, essas dinâmicas enquanto comunidades de práticas e comunidades epistêmicas. E aí eu apresento um pouco, esse aqui é uma listagem, né, de algumas das documentações produzidas por algum desses grupos. Eu vou depois retomá-las mais rapidamente, mas só para situar um pouco, né, por que eu acho que é possível a gente falá-los, né, denominá-los em termos de comunidades de práticas e comunidades epistêmicas. Né? Nós estamos falando de iniciativas que atuam sobre problemas e questões que são comuns. Elas envolvem relações bastante intensivas, né, no interior desses grupos, se propõem a produzir conhecimento relevante, a sistematizar essas informações, desenvolvem práticas submetidas a códigos de ética e de conduta partilhados, definem protocolos comuns, não é, de atuação de existência. Enfim, são todos elementos que caracterizam aquilo que a gente pode denominar como comunidades também epistêmicas. Né? Quer dizer, não é só comunidade de prática, mas se tornam também, em um certo momento, comunidades epistêmicas. E aqui são alguns, só para exemplificar, né, muito rapidamente, quer dizer, a gente está falando, portanto, de um volume aí, né, de produção, de documentação, de trabalhos realizados por esses vários coletivos, de manuais, enfim, tem muito manual. Hoje em dia, assim, nos últimos 5 anos, né, se a gente for ver a profusão de manuais para comunicação segura é muito grande. Então, tem muita manual e tutoriais que são temáticos, tanto para a área, né, voltada para a prática ativista, mas também no campo do jornalismo investigativo. Nós realizamos em maio desse ano, durante a Crypto Rave, uma atividade que nós colocamos em contato, né, foi um pouco parte desse experimento, né, colocamos em contato jornalistas investigativos com a comunidade criptoativista nesse encontro, para, de alguma maneira, ver como que assim, as práticas estavam sendo desenvolvidas por jornalistas investigativos. Né? Por exemplo, tinha um pessoal que estava envolvido nos Panama Papers, e outros 2 jornalistas que trabalham com questão de violência policial, com temas bastante sensíveis, para relatarem um pouco sobre as suas práticas de trabalho face a um grupo de criptoativistas, né? Para um pouco eles trocarem informações e experiências sobre vulnerabilidades e possíveis práticas aí a serem adotadas. Né? Então, assim, me chama a atenção então, que há uma profusão, né, na produção, na difusão dessas estratégias, não só no campo do ativismo informacional, mas também no jornalismo investigativo e também no campo dos cientistas que estão trabalhando com informações sensíveis. Então, na área, pessoas que estão trabalhando com pesquisa médica, por exemplo, né, problemas muito semelhantes se apresentam a eles. Como proteger a informação, como armazenar essas informações, como compartilhá-las diante, né, de riscos, né, de exposição
de informação privada, de pacientes, etc. Então, enfim, não é alguma coisa que está restrita aí ao campo do ativismo e do jornalismo informacional. Então, enfim, isso aqui são só alguns manuais, e tem uma vasta gama deles. Envolve também a realização de congressos, né, de segurança, que reúne comunidade ativista, especialistas em segurança, acadêmicos, o que de alguma forma reforça essa ideia de novos desenhos, né, dessas comunidades epistêmicas, com relação a tanto setores acadêmicos quanto extra-acadêmicos. Esses aqui são alguns simpósios, né, que reúnem esses grupos. Então, assim, o que eu queria agora lançar, né, mais como que foi, assim, digamos, o que, né, esse percurso ele tem de alguma maneira provocado, assim, eu a pensar. Então, não são nem conclusões de um trabalho de campo, não são nem elementos que eu detecto como imanentes à prática desse grupo, mas ao realizar esse percurso, o que a gente observa, de alguma maneira, me provoca a pensar sobre essas outras questões que, de alguma maneira, estão relacionadas aos debates que estão colocados aqui, né? Então, essa relação, né, entre os ativistas e a invenção da política, eu queria rapidamente lançar 3 eixos aí de reflexão sobre a prática cognitiva e a prática política que aí se manifesta. Uma questão relacionada à produção do comum, um tema sobre a pragmática política e outra sobre uma política do sensível. Quando eu estou falando a questão aí da produção do comum, ela se relaciona diretamente à ideia da comunidade dos afetados. Comunidades afetadas, a gente primeiramente falava de pacientes, né, que são afetados por doenças desconhecidas ou negligenciadas, né? Por exemplo, população que sofre de eletrosensibilidade, né? Quer dizer, quando essa população passa a se manifestar, produz um diagnóstico, produz expertise que faz reconhecer a existência de um problema de saúde como eletrosensibilidade, ela torna visível e torna tangível o espectro eletromagnético como um território comum que passa a ser poluído, né? Então, é interessante pensar que a constituição de uma comunidade afetada, ela produz também, dá visibilidade a um comum que muitas vezes está invisibilizado. E é a situação de conflito sobre o comum que dá existência a ele. Nesse sentido, né, a gente pode, a partir do que né, as discussões que a gente observa nesses grupos, a forma como eles pensam, por exemplo, a questão de privacidade, permitiria algumas analogias com relação, por exemplo, pensar a privacidade como saúde coletiva. Quer dizer, não se trataria, portanto, de uma questão exclusiva do âmbito individual, mas algo que não seria mais possível pensar, dada, né, as várias mediações tecnológicas aí implicadas, como algo que seria da esfera exclusiva de controle do indivíduo, né? E, portanto, a privacidade, né, os problemas relacionados à privacidade exigiriam um conjunto aí de ações que a aproximariam, né, de bens de titularidade difusa, né, como o meio ambiente, por exemplo, né? Então, quer dizer, como seria a gente pensar, portanto, regulações aplicadas à privacidade para além daquilo que são direitos individuais, né, enfim, envolvendo, portanto, bens de titularidade difusa, né? E, por exemplo, né, a gente, aqui durante o Congresso apontou-se um conjunto de ações de caráter ilegal que são cometidas pelos Estados nacionais e corporações que ferem os direitos civis. E devemos, claro, combatê-las duramente. Mas, ao mesmo tempo, muito do que ocorre hoje, em termos de retenção de dados e de vigilância, não tem por objetivo o indivíduo, num primeiro momento. E isso envolve, claro, ações dos estados e das corporações na realização, por exemplo, do data mining, do profiling, e elas operam exatamente dentro da legalidade em total respeito aos direitos individuais, muitas vezes. Então, é algo aí que nos escapa politicamente, né? Por isso parece que o problema está em outro lugar. Portanto, ao invés de pensarmos a privacidade em meios digitais apenas em termos dos direitos individuais, talvez possamos abordá-la como um commons, cujo usufruto depende de direitos coletivos e de uma gestão compartilhada, da mesma forma como o ar que respiramos e a água que bebemos. Uma segunda dimensão que queria apontar, que é uma ideia de uma certa pragmática que se manifesta em alguns discursos, né, dessas iniciativas.
algumas vezes, eles manifestam, né, que há um claro limite da regulação formal, há um limite na aplicação da lei e das instituições, e que atuar nesse campo, para algum desses atores, seria uma batalha perdida. E por isso eles buscam criar tecnologias que sejam promotoras dos modos de relação que eles gostariam de propagar, né? Uma espécie de liberdade por design, né? Claro que isso reforça um pouco uma ideia de um certo tecnodeterminismo, não é? Mas ela, de alguma maneira, nos obriga também a pensar que nós teríamos que dar conta, né, de duas dimensões simultâneas, né? Ao mesmo tempo que é preciso dar conta do ambiente legal em que operamos, que há tensões evidentes aí que podem constranger a ação de determinadas tecnologias, também é preciso dar conta das diversas camadas física e lógica em que a internet opera, mas como pensar também, né, no próprio desenho das tecnologias que promovam os valores que, né, queremos fazer propagar. Então, quer dizer, como atuar nessa dupla dimensão, né? Tanto uma função, né, podemos dizer, uma dimensão tecnopolítica, quanto uma dimensão instituinte ou, né, institucional, nas quais os modos de ação e organização social podem dar consistência para as formas de vida que desejamos. Por fim, a terceira dimensão que eu queria apontar é essa política do sensível, né? Quer dizer, como dar existência sensível e tangível para as mutações em curso, como tornar visível, como modificar também o regime de sensibilidade. Muitos dos problemas emergentes nem são percebidos. Há, portanto, uma questão que conecta as disputas em torno de uma política do sensível, o regime de visibilidade, de percepção e sensação, a uma política da verdade, a produção de discursos, a produção de fatos e evidências. E isso também, para mim, se manifesta em diversas iniciativas, né, que estão atuando mais numa interface da arte e tecnologia, ou da produção também audiovisual, realizada por esses grupos, ou em colaboração deles com outros, que, de alguma maneira, fazem justamente esse exercício, né? Quer dizer, como que a gente pode tornar mais apreensível esses elementos, né, que hoje, de alguma maneira, são produtores também de uma sensibilidade no uso das nossas tecnologias. Para concluir, que é só uma pergunta que, enfim, quando o Manolo ontem fez lá, reagiu um pouco à intervenção, né, no nosso debate, falei, pô, que legal, que acho que eu termino aqui, acho que é o ponto em que todos estamos, né? Quer dizer, como, de alguma maneira, relacionar aí, essas novas disputas em torno da produção do comum a uma política do individual, né? Que eu acho que talvez é um caminho aí que eu gostaria agora de seguir na discussão, né, reflexão, que acho que é um pouco talvez a agenda, né, política que está sendo colocada aí para a gente discutir. É isso.